Bom, pessoal, estamos aqui, mais uma noite para darmos continuidade ao nosso estudo ainda dentro de suíte de escritório. Vamos resolver aqui no início da nossa aula 15 questões, 15 questões de forma bem objetiva, dentro do que a gente já vinha estudando a respeito do nosso Word, tá? E vamos pontuar alguns conhecimentos, algumas ideias dentro dessas questões. Então, vamos lá. Então, temos aqui a primeira questão que diz o seguinte: no Microsoft Word, é possível efetuar a junção de dois arquivos, a fim de que se forme um só. Para tanto, é necessário fazer uso da opção Área de Transferência, que liste os arquivos recentemente utilizados ou os pretendidos pelo usuário para reutilização. E aí? Eu acho que tá errado. Gente, tá errado, Porque não é a área de transferência que vai mostrar isso aqui, não. Quem mostraria a lista de arquivos recentemente utilizados seria lá o nosso menu arquivo, Primeiro ponto. E para criar um arquivo novo de outros dois, da junção de outros dois, a gente utilizaria lá justamente a ideia de controlar alterações. Vocês lembram que a gente tinha como controlar as alterações? Há a possibilidade de eu pegar dois documentos, comparar a diferença entre eles dois e formar um novo documento somente com as diferenças aqui dentro do Word, tá? Então, essa função, ainda que ela exista, ela não está associada à área de transferência, beleza? E o que ele descreveu sobre os arquivos recentemente utilizados está associado ao botão arquivo, que a gente viu que não faz parte lá da nossa faixa de opções. É um backstage, ou seja, é algo que está por trás, de toda essa ideia de janelas, tá bom? Então vamos lá. Segunda questão. As normas para a apresentação de trabalhos de uma instituição estabelecem que os documentos devem ter margem superior e esquerda de 3 centímetros e inferior e direita de 2 centímetros, que é o padrão, gente? E que os textos devem ser digitados com fonte Arial tamanho 12 e com espaçamento entre linhas de 1,5, padrão da ABNT. Considerando o editor de textos Word, analise as seguintes afirmativas referentes a essas normas. Então, nós temos aqui 3 assertivas e, obviamente, a gente vai precisar julgar essas nossas assertivas. A primeira assertiva diz o seguinte: para configurar as margens, deve-se selecionar a guia Layout de página. E isso aqui está correto, Dentro da guia Layout de página, o layout ali relacionado ao nosso documento, a gente vai conseguir adicionar algumas características, como a ideia de colunas. Também vamos conseguir ativar dentro da guia layout da página a questão de recuo, e também, obviamente, as margens do nosso documento, sempre associados aí à questão da impressão, da forma como a impressão vai acontecer e o documento vai organizar aí as seções textuais, beleza? Então, sempre é muito importante aqui, gente, que a gente preste atenção nesse detalhe, tá bom? Então, quando a gente quiser fazer aqui uma determinada configuração, nesse sentido de página, a gente sempre vai focar no layout de página. Então, deixa eu mostrar aqui para vocês. Dentro de layout de página, ou layout, como eu acabei falando para vocês, a gente vai encontrar esses grupos, configurar a página, parágrafo e organizar. O que o examinador mais gosta de cobrar aqui é justamente essa nossa esse nosso grupo aqui, esse conjunto de funções, margens, orientação, tamanho, colunas, quebras, tá certo? Toda essa questão aqui, ela está associada, claro, à figura do nosso layout, tá? Que é a forma como o texto vai se organizar. Deixa eu só ativar lá aquela função que vocês já notaram que eu gosto sempre de utilizar, que é o rand, que é a criação de um texto aleatório aqui. Então, quando eu venho aqui, num texto que foi recentemente criado ou não, o que a gente consegue fazer? Ativar lá a questão das colunas, Eu posso inserir uma quebra, um número de linha, Eu posso, de repente, contabilizar essas linhas.
Posso adicionar um recuo, né, específico aqui nessa parte também de layout. Orientação do nosso texto, ele por padrão vem no retrato, mas eu posso mudar para paisagem, né? As margens lá, ó, como o próprio examinador disse, que era preciso lá, né, a questão das margens de 2, né, de 2 centímetros, de 3 centímetros, então a gente consegue fazer isso aqui por meio, né, justamente dessa configuração. Superior e inferior, né, esquerda e direita, tudo isso por meio da guia Layout, tá bom? Vocês conseguem ver aqui, gente, com facilidade que a gente está mostrando para vocês? Sim. Sim, prof. Então, ó, vamos lá. Temos aqui, né, a primeira assertiva que a gente viu que está correta. Se ela está correta, pessoal, a gente já consegue aqui eliminar. Vamos lá, a letra C. Né? Então, ficamos agora entre A, B e D. Segunda afirmativa. A configuração do espaçamento entre linhas pode ser feita, né, na guia página inicial ou na guia layout da página. Gente, perfeito. Eu posso fazer essa configuração relacionada a espaçamento tanto dentro da guia página inicial, que a gente já vai ter lá, né, a função para espaçamento entre linhas, ou dentro da guia, né, layout da página, que também tem essa configuração em relação às colunas e ao parágrafo, tá bom? Então, quando a gente olha aqui essa segunda assertiva e considera ela como correta, a gente já consegue eliminar a letra D e a letra B, restando somente a letra A, né? Eu, em um momento de prova, tendo certeza que essas duas assertivas estão corretas, só iria realmente ver a terceira se eu quisesse, né? Para desencargo de consciência, como diz o ditado. Então diz o seguinte, ó, para configurar a fonte, deve selecionar a guia layout da página. E a gente sabe que isso é o que? Errado. Porque quando a gente quer configurar a fonte, a gente precisa lembrar que teremos essa função justamente dentro aqui do nosso grupo, né, fonte, dentro exatamente da nossa página inicial, beleza? Dentro da nossa página inicial. Então, dentro aqui da nossa página inicial, a gente vai ter, ó, esse recurso que a gente chama de fonte, né? Então, temos aqui fonte, realmente há, né, essa possibilidade de configurarmos, mas não vai estar dentro de layout, né? Vai estar, sim, dentro de página inicial, beleza? Que é um dos grupos mais cobrados, juntamente aqui com o parágrafo. A parte de área de transferência é bacana e fácil demais a gente lembrar qual a funcionalidade dela, beleza? Então, vamos lá. Então, ó, retornando para a nossa questão, gabarito da segunda questão, letrinha A. Terceira questão agora. No Microsoft Word, o botão Mostrar Tudo, existente na guia Página Inicial, no grupo Parágrafo, tem como funcionalidade. O que é a função Mostrar Tudo? Ela tem como funcionalidade. Me digam aí. O que é que vocês acham? Letra A, B, C, D e E. Bora lá. Exibir o histórico de alterações do parágrafo onde se encontra o cursor? B. Não. Tornar visíveis as marcas de formatação, ó, de formatação, tais como espaços e marcas de parágrafos. C. Ajustar o zoom de tal forma que todos os parágrafos de uma página fiquem visíveis na tela. D. Não. Exibir as informações sobre o parágrafo, tais como tipo de fonte e espaçamento entre linhas. E E. Ajustar o modo de exibição de tal forma que o parágrafo onde está o cursor fique todo visível na tela. Gente, gabarito aqui só pode ser, ó, letrinha C. O nosso, letrinha B, né? Letrinha B é que pode ser aqui o nosso gabarito, né? Que torna visíveis as marcas, ó. Falou em marcas, marcas invisíveis. É o botãozinho do pi, né? Exatamente, é o botãozinho do pi. Vamos aqui ver o nosso recurso, né? Dentro do nosso Word, ó. Está aqui justamente dentro do grupo parágrafo, como a questão diz, e é a função pi, né? Em outras versões anteriores era chamada assim. Nas versões mais atuais é chamado, na verdade, aí de função mostrar tudo, tá? Que está dentro de parágrafo.
E veja que quando eu ativo o mostrar tudo, ele mostra o final do parágrafo, o espaçamento entre as letras, né? Até a aplicação de um recuo, ele também consegue aqui nos mostrar, beleza? Então, ó, um espaço, dois espaços, né? Os parágrafos aqui em branco, ele também consegue nos mostrar, que são tudo coisas que não aparecem na nossa impressão. Por isso que é chamado aí, né, de um recurso que mostra as marcas invisíveis, beleza? Então, vamos lá para a nossa questão agora de número 4, que diz o seguinte: para responder a esta pergunta, considere o documento descrito anteriormente. Então, ó, no Microsoft Word, o espaço que aparece no texto entre o primeiro e o segundo parágrafos pode ser estabelecido na guia página inicial. Então, o que é que acontece, gente? Nós tínhamos aqui um texto fictício em que nós tínhamos um espaço entre o primeiro e o segundo parágrafo, beleza? Agora, onde é que a gente consegue editar esse espaço entre o primeiro e o segundo parágrafo? Eu tenho que olhar para esses ícones e já identificá-lo de cara. Essa função aqui da letrinha E, a gente acabou de ver ela, não pode ser, né? Que é a função mostrar tudo, né? Ou a função pi em versões mais antigas, ou se o examinador quiser também chamar de função pi, vai estar correto do mesmo jeito. Então, a letra E morre. A letra A a gente também não vai marcar, porque como o próprio termo usado agora, né? A gente não vai marcar, é justamente a função dela, né? Que são os marcadores. Temos aqui a ideia de numerar também, né? Atribuir aí uma numeração a gente também não vai considerar. Esse daqui também não está associado, né? Só nos resta a letrinha D, que tem justamente essas duas setinhas, ó, para indicar que é o espaçamento que a gente vai indicar entre os parágrafos, beleza? Então, quando a gente vem aqui no nosso aplicativo, a gente consegue notar isso realmente dentro do nosso Word, ó. Tenho aqui dentro do grupo parágrafo a função, né, espaçamento entre linhas, né? Então, espaçamento de linha e parágrafo, ou espaçamento entre linhas, ele tem essa função que nos possibilita aí adicionar vários tipos de espaçamento, tá? Função aqui de adicionar marcador, de adicionar uma numeração ou criar esses níveis aqui, né? Então, é a lista de vários níveis. Adicionar recuo e diminuir recuo, né? Adicionar recuo, aumentar recuo e diminuir recuo. Classificar em ordem alfabética, a gente também consegue. E a função lá, mostrar tudo. Tudo isso dentro de quem? De parágrafo. Lembrando que temos também a função de bordas, tá? Não é somente lá dentro do nosso Excel. Então, vamos lá. Questão agora de número 5. Ó. Nas últimas versões em português do editor de texto, né, Microsoft Word, encontramos na aba denominada Página Inicial recursos como, por exemplo, letra A, colocar imagem, né, nota de rodapé e inserir ou atualizar sumário. B, definir bordas e também quebra de texto automático. C, inserir imagens e gráficos, assim como de clip arts. E letra D, alinhar texto e aplicar negrito no texto selecionado. E aí, gente, qual o gabarito da nossa questão? O que a gente consegue fazer pela página inicial? Gente, só pode ser a nossa letrinha D, que é evidente, ó. Alinhar texto e aplicar negrito no texto selecionado. Isso aqui é clichê, tá? Clichê de prova. Só que você vê que o examinador já traz aqui com um caráter, né, mais conceitual, para saber se você realmente entende a função da página inicial ou não. Quando a gente vem... Não sei por quê. A letra B, né, quando diz assim, define bordas e também quebra de texto automático, essa ideia de quebra de texto automático, a gente vai ver que está associado mais à ideia de layout, não é? Layout. A gente tem aqui dentro, ó, vamos lá para o nosso aplicativo. A gente tem aqui dentro do nosso aplicativo a função inserir. Veja, dentro da página inicial a gente não tem como quebrar a página, tem? Não. Dentro de inserir eu teria como adicionar uma quebra de página. Quando eu clico aqui, eu adicionei uma quebra de página. Na verdade, layout de página, eu também consigo adicionar uma quebra de página? Consigo. Inclusive, ó, vários tipos de quebra de página. Mas dentro de página inicial, não.
e esse foi o nosso equívoco. Entendeu, Júnior? Entendi. Entendeu? Pronto, perfeito. Então, ó, voltando agora para a nossa questão, né? A gente viu aqui dentro da nossa questão a ideia de alinhar texto e aplicar negrito no texto selecionado. Lembrando que alinhar texto, a gente vai ter lá, né, várias formas de alinhamento e aplicar negrito é o Ctrl mais N. Então, vamos lá. Ó, aqui dentro do nosso aplicativo, a gente consegue, né, alinhar o texto ó, dentro do grupo parágrafo, alinhado à esquerda, centralizado, à direita e justificado. Os mais cobrados aqui pelo examinador vai ser justificado, Ctrl mais J, ou centralizado, Ctrl mais E, beleza? Esses são os dois. Agora, dentro do grupo fonte, a gente vai ter lá a função negrito, que é uma das mais cobradas. Ctrl mais N, a gente aplica negrito. Eu também posso aplicar o itálico, né? E itálico aqui é bom a gente sempre lembrar que seria aplicado sem nenhum problema juntamente com o itálico, ó, com o negrito, né? Itálico juntamente com o negrito e ainda o sublinhado, né? Então, Ctrl I para itálico, Ctrl N para negrito e Ctrl S para sublinhado. Lembrando que para sublinhado a gente também tem outras opções, né? Duplo sublinhado, sublinhado ali espesso, né, grosso e outros tipos, né, pontilhado, ondulado. Enfim, nós podemos aí aplicar vários e vários recursos aqui dentro da página inicial. Gente, é de longe a página mais explorada em prova, beleza? Então temos aqui, ó, o terceiro ponto. Assinale a alternativa que apresenta uma ação que não pode ser realizada, veja, que não pode ser realizada pelas abas, né, ou pelas opções da aba página inicial do Word 2010. Professor, eu não estudei o Word 2010. Calma, a gente vai pegar a ideia geral da página inicial. Veja como fica mais tranquilo. Então, ó, sexta questão. Letrinha A. Definir o tipo de fonte, veja, definir o tipo de fonte a ser usada no documento, a gente não pode fazer isso? Gente, a gente pode sim, né, definir o tipo de fonte dentro do grupo fonte, sem nenhum problema. Vamos lá. Letra B. Recortar um trecho do texto para incluí-lo em outra parte do texto, a gente também consegue fazer isso lá dentro do grupo área de transferência. Letra C. Definir o alinhamento do texto, a gente consegue fazer isso dentro do nosso grupo parágrafo. Letra D. Inserir uma tabela no texto. Opa, esse é justamente o ponto que a gente não consegue fazer por meio da página inicial. Professor, em onde seria aqui, né, o lugar em que a gente conseguiria inserir uma tabela de repente dentro do nosso Word? Ó, muito simples, gente. Se eu vier aqui no meu Word, eu vou conseguir fazer isso em inserir e no grupo tabelas. Aqui dentro das tabelas eu vou poder desenhar uma tabela dentro do meu Word ou ainda, ó, inserir uma planilha direta do Excel, né? Ou seja, eu vou criar uma nova planilha aqui. Inclusive, todo esse nosso painel, note que ele vai ser transformado, ó, foi transformado aqui, né, como se fosse o painel, a faixa de opções do Excel. E a gente vai poder, inclusive, fazer cálculos, por exemplo, ó, de A1 mais B1. Só um exemplo, vai dar 0. Coloquei aqui 10 mais 15 e tivemos aqui o nosso resultado, 25. Quando eu clico aqui fora, ó, ele volta para o Word normalmente. Então é possível fazer isso aqui por meio da página inicial? De forma nenhuma. É um recurso adicional que não é típico, digamos assim, da edição de texto propriamente dita, mas é um recurso que enriquece a nossa produção textual. Então vai estar aqui dentro de inserir, a gente pode imaginar dessa forma, beleza? Ô, professor, Oi. mas é um recurso que quando eu já baixo o programa, ele já vai estar lá? Claro que vai estar lá, tá? Isso é um recurso que a gente encontra dentro do próprio Word de forma nativa, de forma padrão. A gente não vai precisar instalar absolutamente nada. Lembrando que tudo isso que eu mostro para vocês já vem dentro do próprio Word, tá? Não foi nada que eu modifiquei aqui não, tá bom? Então vamos lá. Sétima questão. No Microsoft Word, trabalhamos com guias e com grupos de comandos. Então, guias é um conceito maior. Dentro das guias a gente vai ter o quê? Grupos de comandos. E dentro dos grupos de comandos nós vamos ter o quê? Adivinha? Os comandos, não é verdade? Então são 3 níveis de hierarquia. A gente ainda tem um nível maior,
das guias, que é a faixa de opções, que é o conjunto como um todo. Então, dentro da guia página inicial, temos o grupo parágrafo, que mostra vários botões de comandos. Então, ele já está afunilando aqui o que ele quer. Entre esses botões, existe o comando mostrar tudo. Opa! Esse comando é responsável por, letra A, mostrar fontes, tamanho da fonte, cor, sublinhado e outras formatações de texto. Gente, esse é o gabarito da nossa questão? Não é, né? Porque ele não vai mostrar fontes, tamanho de fonte, cor, não. Ele vai mostrar os caracteres ou até mesmo as marcas invisíveis. Nunca esqueçam, né, na verdade, disso, tá? B. Ativar e desativar o modo de visualização de impressão? Não, essa não é a finalidade do mostrar. Vai mostrar tudo. C. Mostrar todas as margens do documento? Também não. D. Mostrar cabeçalho e rodapé quando estão ocultos? Também não. E a letra E. Mostrar marcas de parágrafos e outros símbolos de formatação oculto. Aí aqui sim, né? Por isso que, ó o ponto X, ó. Parágrafos. Onde é que mostrar tudo está? Vamos lá. Mostrar tudo está justamente dentro aqui do nosso grupo, ó, parágrafos, né? Então a gente vem dentro de página inicial e ele está dentro de quem? De parágrafo. Então ele é uma função associada à edição ou construção, né, manipulação de um parágrafo dentro de um texto, beleza? Nunca, de forma alguma, esqueçam disso, tá bom? Dentro de página inicial, a gente vai encontrar esse recurso aqui dentro. Então vamos lá. Vamos para a nossa agora 8ª questão. Na nossa 8ª questão, temos o seguinte, ó. Analise a imagem a seguir, retirada do grupo fonte, na guia página inicial do Microsoft Word. Show de bola! Então, ó, temos aqui a guia fonte. Ele tem circulado aqui, né, um iconezinho, né, um recurso. Que recurso é esse? É exatamente o que o examinador já quer, ó. Qual a funcionalidade associada ao botão circulado? Letra A. Limpar a formatação do texto. B. Apagar o texto. C. Colorir o texto. D. Adicionar o word art. Temos E. Estilizar uma marca d'água. Gente, ó, sem sombra de dúvidas, é o tipo de questão que você tem que olhar e rir de tão fácil que é. Isso aqui, ó, só pode ser a nossa letrinha A, né? Que é a figura de limpar a formatação do texto, beleza? Vai limpar toda a formatação. Esse recurso a gente tem que lembrar que ele é meio que antagônico lá à figura do nosso pincel de formatação. Por quê? Enquanto o nosso pincel de formatação, por exemplo, a gente consegue vir nele aqui, ó, apliquei uma determinada configuração e por meio do pincel de formatação eu venho, copio a formatação e aplico a outra parte do texto. Dentro da função, né, limpar toda a formatação, ele vai apagar todo esse recurso. Ó. Apagou, né, todo o recurso. Porque a gente já tinha estudado esse detalhe, que limpar a formatação não vai tirar essa ideia, né, do realce do texto. A gente já havia visto, né, a gente já tinha visto isso aqui também em nossos encontros, beleza? Então, ó, bora lá, ainda para as nossas questões, né, para mais uma resolução, questão de número 9. Agora, né, gente, vamos ver mais uma parte do nosso grupo fonte. A gente já consegue imaginar por meio da organização, ó. Falou em fonte, em tamanho, né, aumentar um ponto, diminuir um ponto, letras maiúsculas e minúsculas, apagar toda a formatação, negrito, itálico, sublinhado, o taxado, subscrito, sobrescrito, né, a ideia lá do Word Arts, a parte do realce e a cor da letra. Meu Deus do céu, quanta informação! Pois é, muitas e muitas informações. Então, que grupo é esse? Ó? É o que o examinador quer. Ele diz, ó, na figura 2 abaixo, é apresentado um grupo que pertence à guia página inicial do editor de textos do Microsoft Word. Que grupo é esse? Professor, isso é uma questão muito tradicional. É muito tradicional e boa, muito boa, porque se você tiver estudado o mínimo necessário, entendido a lógica por trás desse incrível aplicativo que é o Word, você consegue já desenrolar de boas aqui.
Letra A, área de transferência. Não, gente, a área de transferência está associada à manipulação dos dados dentro do Word, né? Questão de texto, de formatação de texto, tá certo? Letra B, grupo fonte. Esse é o nosso gabarito. Estilos não, ilustração não e parágrafo não. Lembrando, né, que todos esses aqui, ó, estilos e parágrafo e área de transferência, também estão dentro de quem? Da nossa página inicial, beleza? A gente não pode esquecer disso de forma alguma. Quando a gente vem aqui no nosso Word, ó, a gente consegue perceber que a área de transferência, fonte, parágrafo e estilos estão aqui dentro da nossa página inicial. Show de bola? Ô, professor. Oi. Aquela penúltima questão foi interessante. Que antes eu pensava assim, né? Se o oficial de formatação ele pode copiar, então ele mesmo pode desfazer a função dele. Não, né? Tem aquela borracha para fazer isso por ele. Exatamente. Então, o pincel de formatação, gente, não pode ser de forma nenhuma confundida confundido, melhor dizendo, com a função limpar toda a formatação, porque a gente vai ter uma funcionalidade específica, não é verdade? Que vai ser realizado por um outro comando. Então, ó, 10ª questão. Analisa a imagem a seguir, retirada do Microsoft Word. Então, temos aqui, novamente, um grupo do nosso Word, né, que eu selecionei essas questões aqui, gente, de forma proposital, somente para a gente revisar, tá? É pouco provável, de repente, que o examinador da banca Sebrasp, tendo tanta coisa para cobrar, que ele cobre especificamente isso, tá? Quando ele vem cobrando alguma coisa dentro de Microsoft Word, Excel, ele cobra mais a ideia de funcionalidade. Eles não utilizam tanto imagem. Vão utilizar a imagem ali dentro do Excel para você ver uma planilha e fazer um cálculo ou identificar uma determinada função. É mais comum, beleza? Mas na questão de número 10 nós temos o seguinte. Qual o nome do grupo ao qual pertencem esses ícones, localizados na guia página inicial? Você já tem que ativar um hack na sua mente. Eu olhei para a imagem, não tem lá o nome do grupo, certamente é o que o examinador quer, beleza? Quando não tem o nome do grupo e tem algo circulado aqui, é porque o examinador já de cara quer aquilo ali. Então você já ativa esse gatilho na sua mente, né? Então qual é o grupo aqui que essa questão está apresentando? Letra A, fonte? Não. Letra B, editando? Também não. Letra C, área de transferência? Sim, né? Esse é o nosso gabarito. E letra D, nenhuma das alternativas seria piada, né, gente? Então vamos lá para a questão 11 e 12, ó, bem rapidinho. Questão 11. Definir as margens e a orientação de uma página de um texto do editor Word são ações que podem ser realizadas na aba. Opa, vamos lá. Eu quero definir as margens e a orientação de uma página. Onde é que eu faço isso? Primeiro, isso aqui, vocês que estão aqui comigo, isso aqui é uma função da página inicial? Não é. Olha, página inicial está associada à fonte, está associada à área de transferência, está associada ao parágrafo, está associada aos estilos, está associado à ideia, né, de edição. Essa é a ideia da nossa página inicial, tá? Quando a gente fala em aspectos da folha, vamos dizer assim, da página em si, isso só vai estar dentro lá do nosso layout, tá? Dentro do nosso layout. Se estiver associada à forma como as colunas da nossa página estarão organizadas, também vai estar associada aí a nossa guia layout, tá? A gente não pode, de modo algum, esquecer disso, tá bom? Então, quando a gente lembra disso aqui, né, ativa a nossa memória para lembrar dessa característica, fica fácil de entender que a função definir as margens ou a orientação de uma página só pode ser encontrada aqui dentro de layout de página. Arquivo não, arquivos são as configurações globais. Exibição também não, está associada aí à régua, né, são as funções mais comuns e aos modos de exibição da nossa página, tá? E a página inicial, né, gente? Pelo amor de Deus, não é uma função lá dentro. Então, gabarito, letrinha C. 12. Nas últimas edições do editor de texto Word da Microsoft, a grande maioria das ferramentas de formatação de texto encontra-se na guia denominada
Qual é a guia denominada, gente? Ó, a maioria das ferramentas de formatação de texto. Onde é que a gente vai encontrar? Qual é a principal guia? E aí? Qual é? Página inicial, pessoal. Página inicial. É aqui a gente já abre o aplicativo e ele vai estar lá, né? Por isso, ó, que quando a gente vem aqui, por exemplo, dentro do nosso Word, a gente já consegue perceber todas as principais funções aqui dentro da página inicial. Eu já havia comentado com vocês em uma de nossas aulas o seguinte, né? Que quando você vai lá usar o nosso Word, por exemplo, dificilmente você vai precisar sair lá da nossa página inicial. Não é verdade? É verdade. Dificilmente, porque as principais funções relacionadas à edição de texto estarão localizadas dentro da nossa página inicial. Isso é fato, não há o que discutir nesse sentido, tá? Então, falou na principal guia, ou na principal aba, ou ainda na principal guia do Word, a gente já associa a página inicial. Porque se ela é página inicial, ela é a mais importante, beleza? Dentro do Word, dentro do Excel, dentro do PowerPoint, beleza? Então vamos lá, continuando as nossas questões aqui, a nossa resolução. Questão de número 13 e 14, ó. O Microsoft Word possui um recurso para aplicar rapidamente um conjunto de opções de formatação em todo o documento. Também é possível que um estilo existente seja modificado para atender à sua necessidade. Este recurso é conhecido como galeria de estilos, que pode ser encontrado em um menu visual na seguinte guia. Gente, onde é que eu encontro lá a função de estilos? Onde é que eu encontro a função de estilos? Me digam aí. Na página inicial? Na página inicial, gente. É um dos recursos que a gente mais utiliza. Na página inicial, layout de página não, são configurações da nossa página, tá certo? Inserir não, são recursos que enriquecem o nosso texto, vamos imaginar assim. Revisão não, na revisão, como o próprio nome já supõe, a gente vai realizar o controle, vai ver alguma coisa que precisamos modificar, a ideia de comentários, a ideia de controlar as alterações, tá? Então, revisão está associado a esse grupo, a esse conjunto de funções. E exibição, como o próprio nome diz, também está associado lá à exibição, ao modo como o nosso documento será mostrado, beleza? Então, essa funcionalidade aqui, ela está presente justamente dentro do nosso aplicativo Word aqui, né? Dentro da página inicial. Ó. É a galeria de estilos. Ó. Temos o estilos aqui e a nossa galeria, beleza? Essa é a nossa galeria de estilos, né? À medida que a gente vai ali, ó, mudando o estilo que a gente vai escolhendo, a nossa escrita também, né? O recurso visual, ó, ele vai mudando. É possível criar um estilo, gente, específico para uma determinada funcionalidade que eu esteja, de repente, imaginando em construir. De repente, eu tenho um material de apoio para o nosso encontro aqui, para o nosso projeto. Eu posso criar um estilo para o nosso projeto, para sempre que eu clicar em uma combinação de teclas, ou selecionar lá na guia página inicial, dentro da nossa galeria de estilos. Sempre que eu selecionar ser aplicado um determinado tipo de configuração, posso ou não posso? Sim. Posso, né? Eu posso personalizar a parte aí de estilos, beleza? Então é importante a gente ter isso em mente também. Vamos lá, continuando aqui nosso estudo, ó, questão 14. Utilizando o Microsoft Word, é possível colocar uma lista de nomes em ordem alfabética, por exemplo, né? A ordem pode ser ascendente ou descendente, ou seja, crescente ou decrescente. A opção que permite que seja feita essa classificação está disponível no menu. Qual o menu que nos oferece isso aqui? Olha, você vai imaginar assim, veja a dica que eu vou lhe dar. Agora seja inteligente. 80% das funcionalidades que o examinador vai cobrar de você no dia da prova vão estar dentro da página inicial. Você já vai imaginar ela. Não falou em guia, você já imagina ela, certo? E se eu pudesse dizer assim para vocês, decorem os grupos, só decore os grupos da página inicial,
Mas, Roberto, porque é até intuitivo, ó. Venham lá, área de transferência, fonte, parágrafo, estilos e editando. Ponto. Né? Dentro da área de transferência, os recursos lá associados à área de transferência, né? A transferência de texto, de fragmentos lá da edição de textos. O grupo lá, fonte, está associado à edição da fonte, as características da fonte do texto em si. Né? Temos parágrafos, aí já vai ser uma configuração associada à estética do nosso texto, à estrutura do nosso texto. Aproveitando que esse recurso também está dentro de layout da página, né? Está associado também à página, mas também está em destaque dentro da nossa página inicial. A gente também tem estilos, que é uma galeria de configurações pré-estabelecidas e muito utilizadas lá. Na hora de inserir em um sumário, a gente pode adicionar um determinado estilo, e esse estilo está associado lá a um nível dentro do nosso sumário, então facilita também a criação de um sumário. E editando são as funções, né? Localizar, substituir, beleza? A gente também encontra aqui dentro da nossa página inicial, tá certo? Se eu pudesse decorar, eu precisaria decorar isso aqui, Roberto. Certamente facilitaria muito o seu trabalho, o seu estudo. Bacana? Então, questão aqui de número 14, né? Tá pedindo o local em que eu vou encontrar essa função, gente. Referências não. Referências, como o próprio nome já diz, vai ter uma funcionalidade de associar o que foi escrito, o que foi mostrado, a uma fonte externa, que não seja você, o criador daquele documento, né? Se foi você que criou, você precisa usar algum tipo de referência? Claro que não, né? Então, são referências associadas, por exemplo, à localização de um texto ou de uma parte do texto dentro do próprio documento. Vai estar em referências. Não é? Eu estou dando essa dica somente para que fique mais didático, tá bom? Então, letra B é o nosso gabarito. Concordam comigo? Bora lá. Então, agora vamos resolver a nossa última questão extra aqui. Ó. Questão de número 15. João preparou um documento do Microsoft Word com vários parágrafos, todos com a mesma formatação, para espaçamento, nome e tamanho da fonte. O novo documento, entretanto, foi copiado de uma página da internet, não é? E veio com uma formatação bastante diferente. Uma forma rápida e prática para deixar esse parágrafo em conformidade com as demais é a aplicação de qual recurso? Então, qual é o recurso que eu, tendo um pedaço desse documento já como parâmetro formatado do jeito que eu quero, que eu posso, de repente, ir lá nessa parte que já está formatada de acordo com o que eu preciso, vou copiar essa formatação e vou aplicar a outro lugar. Que recurso é esse? Né? Que recurso? Gente, isso é um recurso que você estudou informática, estudou a ideia aqui da nossa suíte de escritório do Word, você precisa ter em mente, meu irmão. É o pincel de formatação. Você já procura isso dentro das nossas opções. Ó. Letra A, autoajuste na guia layout? Não. Letra B, estilos de tabela na guia design? Não. Formas na guia inserir? Não. D, layout de impressão viajado. Só nos resta a letra E, que confirma essa nossa ideia. Ó. Pincel de formatação na guia página inicial. Beleza? Gente, aqui, ó. Ok, bem tranquilo, gabarito, letrinha E. Show de bola? E aqui a gente encerra, né, a correção das nossas questões extras.